Invariavelmente, quando Odin sentava em seu trono, 2 lobos selvagens sentavam aos seus pés, e 2 corvos negros pousavam em seus ombros. Ao alvorecer, ele mandava os corvos voarem sobre todo o espaço. Todos os cantos escuros. Ao meio-dia, eles voltavam e sussurravam para Odin em seus ouvidos tudo o que tinham visto. Nada era omitido a Odin. O rei dos corvos, quando ele sentava no seu trono, sabia de tudo. Ao norte, ele via uma ave gigante. Era o lado de Jotunheim. Aquela ave era um devorador disfarçado e que batia as asas, mandando os ventos e tempestades. Com aquelas imensas asas, o vento norte soprava e tempestades de gelo braniam sobre o mundo. As terríveis rajadas chegava até os casarios de Jotunheim e os devoradores derrubavam as cercas de gelo e corriam para a terra, enchendo tudo de neve, atirando blocos de gelo de cima das montanhas. Os selvagens devoradores odiavam os homens tanto quanto odiavam os Aesir, e sempre tentavam destruí-los. Mas Odin viu um devorador que era sábio. Ele era dono de uma fonte mágica. Lá onde o fim das raízes de Yggdrasil terminavam, era uma fonte da sabedoria, e nela estava escondido todo o conhecimento da antiga raça dos devoradores. E Mimir, aquele devorador que saciava sua sede todas as manhãs, era o mais sábio dos sábios. Odin foi a Mimir e perguntou se poderia beber da sua fonte. Mimir era muito sábio para odiar os Aesir. Disse que o deixaria beber somente se Odin dividisse com ele a sua visão onipotente. Odin deu para ele o seu olho esquerdo e bebeu. Depois disso, tornou-se o mais sábio dos sábios. Agora ele tinha a sabedoria dos devoradores e dos Aesir. Obviamente, ele ficou com um olho só. Por isso, sempre um capuz de abas largas ou uma mecha dos seus cabelos cobria o seu olho, mas o seu olho direito brilhava mais do que nunca. Mimir escondeu o olho de Odin no fundo da fonte da sabedoria. E a partir daí, tornou-se grande amigo e conselheiro de Odin. Odin estava sentado em seu trono um dia quando viu Loki brincando com os 3 jovens monstros. O primeiro era uma serpente, o segundo, um lobo, e o terceiro parecia uma feiticeira, mas era pálido. Eles eram filhos de Loki e da terrível ogra Agerboba. O pai é ruim, a mãe é pior. Nada de bom pode vir da descendência de tal casal. Primeiramente chamou Loki e seus descendentes para Asgard. Odin sentiu que um dia esses 3 monstros trariam um desastre para o mundo. Mas, como eram filhos de Loki, seu irmão de sangue, ele não podia matá-los. Ele apenas podia colocá-la onde não pudesse causar tantos danos. Assim, ele mandou a serpente para o oceano. Ela mergulhou até o fundo e cresceu até que formasse um círculo em torno de toda Midgard, a terra, com as presas mordendo a própria cauda. Ela foi chamada de Serpente da Terra. A feiticeira, Odin mandou para o fundo da terra para morar nos portais de Niflheim e governar os mortos. Seu nome era Hel. Seu reino levou seu nome.
Ela recebia solenemente todos que haviam morrido de velhice ou doença, mas não fazia nada para entreter os seus convidados em seu imenso castelo. As paredes eram feitas de um entrelaçamento de serpentes e no teto ficava sentado um galo negro, como a fuligem que nunca cantava. E ficava silencioso. Seu portal era chamado de poço, sua toca de leito de morte, seu punhal de fome e seus prantos de inanição. Uma cerca alta rodeava seu reino e seu terrível cão de caça, Var, ficava acorrentado no portão. Às vezes, ela deixava o portão aberto. Então os mortos passeavam pela terra para o terror dos vivos. Atrás de Hel ficava Niflheim, um lugar repugnante para onde eram mandados que tinham sido realmente maus. O mais terrível de Jotunheim era um vórtice horripilante onde vivia o dragão roendo as raízes de Yggdrasil, a árvore do mundo. Fenris, o terceiro descendente de Loki, foi mandado por uma ilha, num lugar cercado de árvores de ferro. Lá, ele cresceu muito e ficou tão violento que Odin decidiu acorrentá-lo para certificar-se de que ele ficaria preso. Mas cresceu tanto que todos o Aesir junto não era suficiente para prendê-lo e tiveram que persuadi-lo para colocar a corrente. Disseram ao lobo que era uma brincadeira para testar a sua força. Orgulhoso de sua força, Fenris concordou. Uma das correntes foi colocada nele, ele fez uma forcinha, sacudiu-se e os elos voaram para todos os lados. Só mesmo uma corrente mágica poderia mantê-lo preso. Por isso, os Aesir pediram ajuda aos gnomos. Definitivamente, eles estavam dispostos a ajudar, pois também temiam o monstro. Pegaram a respiração dos peixes, a saliva dos pássaros, os pelos da barba das mulheres, as raízes das montanhas, misturaram tudo isso com os tendões de crocodilos e fizeram uma corrente que parecia um fio de seda. Mas como era feito de coisas que não são desse mundo, era forte. Ninguém poderia quebrá-la. Os Aesir pegaram a corrente, levaram até Fenris. Primeiro ele recusou. Não era tão burro assim, mas em contrapartida era muito vaidoso. Os Aesir abusaram de sua vaidade. Essa corrente é tão forte que nenhum de nós conseguiu quebrar. Venha, deixe-nos amarrá-lo com ela para ver como você se sai. Se você puder quebrá-la, terá muita fama. Se não puder, nós damos nossa palavra que o soltaremos. Que acha? Eu deixo vocês me amarrarem, mas só se um de vocês colocar a mão em minhas mandíbulas para provar a sua boa fé. Resmungou Fenris assim. Os Aesir entreolharam-se. Quem vai colocar? Então, Tyr, que era o filho mais corajoso de Odin, deu um passo para frente e calmamente colocou a sua mão na boca do lobo. Rapidamente, os Aesir colocaram a corrente ao redor das pernas, amarraram e prenderam as pontas com uma pedra no fundo da terra. O lobo uivou, praguejou. Mas quanto mais força ele fazia, mais a corrente apertava. Quando os Aesir viram que ele não podia sair de lá, disse que ele ficaria ali. Fica lá, até quando o mundo acabasse. E partiram. Apesar de ter quebrado a sua promessa, eles estavam muito felizes com seu resultado. Exceto por o filho de Odin. Ele perdeu a sua mão, que ficou na boca do lobo. O lobo uivava sombriamente. E a tristeza por causa da escravidão
fluía da sua garganta como um rio. Ali ele deveria ficar, mas ele crescia cada vez mais, pois todos os dias uma velha ogra, vindo da floresta de árvores de ferro, o alimentava. Odin precisava de um cavalo para levá-lo na velocidade do vento desde Asgard até os campos de batalha. Havia muitos campos de batalha, porque assim como os deuses lutavam, os homens lutavam na terra. Eles lutavam por ouro, por terra e pela simples diversão de lutar. E Odin não era apenas o pai, o sábio, era também um deus ameaçador da tempestade, da guerra. Nestes momentos, ele era chamado Ygg, o terrível. Quando ele era visto na luz cinzenta da alvorada, levando seu animal de 8 patas sob as altas nuvens, as pessoas sabiam que em algum lugar uma sangrenta batalha estava para ser disputada. Os dois exércitos inimigos chamavam por Odin e pediam a vitória que apenas ele poderia dar. Com o seu único olho brilhando e o seu imenso corpo envolvido em uma armadura, Odin chegava e decidia rapidamente quem deveria vencer e atirava sua lança sobre o combatente que deveria perder. Tentava sempre fazer os melhores guerreiros venceres, mas às vezes a escolha era difícil. Principalmente quando bons homens combatiam uns contra os outros. Odin era seguido de um grupo de donzelas guerreiras altas e belas. Usavam capacete com asas, cavalgavam entre as nuvens e as suas espadas brilhavam como raios e os cascos dos seus cavalos lançavam lascas que caíam como granizo. Elas eram valquírias, as donzelas de Odin. A maioria era de Asgard, mas às vezes Odin ficava encantado pelo espírito guerreiro de uma delas que deixava as mulheres de Midgard se tornarem uma valquíria. E Odin dava penas de ganso para que elas pudessem voar sobre Midgard, mesmo quando não houvesse batalha. Orgulhoso era o herói que tinha uma valquíria como esposa. As valquírias traziam os heróis mortos para Asgard. Lá eles tinham uma vida de glória junto em Asgard. Odin pensava que mais cedo ou mais tarde haveria uma batalha entre os deuses Aesir e as forças destrutivas e queria um bom exército de soldados ao seu lado. Por isso, durante a batalha, às vezes um guerreiro sentia um leve toque no ombro. Virando-se, ele viu uma donzela com um capacete de asas e sabia que tinha sido escolhido para ser um dos heróis de Odin. Com uma fúria despreocupada, ele saltava em frente para destruir quantos inimigos pudessem, até que caíssem. Então, as valquírias levantariam seu corpo do chão, o colocaria em sua sela e levaria para Asgard, enquanto a terra desapareceria sobre os passos galopantes do seu cavalo. Em Asgard, o cavalo entrava no bosque, onde todas as árvores tinham folhas de ouro. E a valquíria levava o seu guerreiro pelo corredor de Valhalla. Seu herói havia sido muito valoroso. E Odin oferecia um licor doce. Depois, o grande guerreiro seria levado para o castelo para ter assento aos guerreiros de Odin e ter uma festa, uma vida de muitas festas. Muitas festas eles tinham. Valhalla era uma grande construção. Era tão grande que dificilmente se via o seu lado oposto. 540 portas abertas, cada uma delas imensa que 100 homens
Poderiam passar por ela lado a lado. Lanças fortes seguravam o telhado que era feito de cascalhos redondos. As paredes do castelo não eram enfeitadas com tapeçarias, mas com capacetes e armaduras. E nos bancos, lugares para milhares de heróis. E nunca faltava espaço para um novato em Valhalla. As valquírias mantinham os pratos dos heróis cheios de comida e os chifres de bebida transbordando de cerveja e licor. Não havia fim para a comida e a bebida dos heróis. Uma estranha cabra, no telhado de Valhalla, pastava os arbustos que ficavam ao lado do castelo. E ao invés de leite, jorrava licor dos seus úberes. Tanto licor que os caldeirões colocados para coletar estavam sempre transbordando, mesmo os heróis bebendo fartamente. E um porco enorme mantinha todos supridos de carne. Todas as manhãs o porco era morto, assado e devorado. E na manhã seguinte renascia para ser novamente morto, assado e devorado. Incrível! Nada era melhor que a carne fresca do porco. Na parede ao norte ficava o assento de honra de Odin, e ali ele sentava-se e festejava com os heróis. Perto dele sentavam-se 4 de seus filhos, Tyr, Rod, Vidar e o Hod. Todos eles deuses da guerra. Tyr comia com sua mão esquerda, depois que o lobo Fenris arrancara a direita. Ele era muito corajoso, o mais corajoso dos corajosos. Incitava os homens às guerras. Rod era muito forte e cego. E guiava os heróis a batalhas sangrentas. Quando a festa terminava, Odin se retirava. Os deuses se acomodavam, dormiam nos bancos, no feno fresco. De manhã, o galo de ouro que ficava pousado no telhado de Valhalla os acordava com seu canto. Os heróis acordavam de mau humor. Mascavam cogumelos venenosos que os faziam delirar de ira. Eram selvagens. Então, como selvagens, pulavam dos bancos, pegavam suas armaduras, suas armas e iam lutar nos campos de ida. Não havia motivo para a batalha. Os heróis lutavam furiosamente e logo estava espalhado pelos campos, cabeças, membros, mas quando a sineta tocava, todos pegavam seus pedaços, colocavam em seus lugares e rumavam para as portas de Asgard. Ali sentavam-se para outra festa e novamente se divertiam. Assim, os heróis mantinham a prática de forma gloriosa. Sleipnir é o cavalo de Odin. Tem 8 patas o cavalo de Odin. Odin, o pai de todos, soberano de Asgard. Com seu único olho, ele enxerga tudo. Odin, o pai de todos, soberano de Asgard. Com seu único olho, ele enxerga tudo.